Amém, povo de Deus? Graça e paz a todos. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite, amém? Mais ou menos. O povo mais feliz dessa terra está aqui nessa noite. Glória a Deus. Queridos, o melhor lugar que eu e você poderíamos estar é na presença do Pai, amém? É nos reunirmos como igreja para adorarmos e para exaltarmos o nome dEle. E nessa noite, quero agradecer pela vida do Isaac e da Larissa, esse casal abençoado. Fizemos a IFOL juntos em 2016, se eu não me engano. E hoje nós nos encontramos aqui, para a honra e glória do Senhor. E algo que me marcou na vida do Isaac e da Larissa, na IFOL de 2016. Eu lembro que teve uma ministração, e, se eu não me engano, depois ele pode me corrigir, mas eles tinham um violão, que eles tinham acabado de comprar esse violão, lá na Colômbia, e para onde o Isaac andava, ele andava com esse violão dele, tocando, ministrando ali, e eles tinham acabado de conquistar aquilo, e teve uma ministração. Se eu não me engano, foi o pastor Marcos Paulo que ministrou naquele dia, onde nós teríamos que entregar aquilo que era de mais precioso, mais valioso. E foi uma cena que marcou muito as nossas vidas ali, quando nós vimos o Isaac e a Larissa de mão dados, entregando aquilo que eles conquistaram com muito esforço, era fruto de oração. E eles entregaram aquele violão aos pés do Senhor ali, mas eles vieram chorando, do início ao fim, entregando aquilo ali. Mas o mais precioso foi que, no outro dia, o rapaz, ele comprou um violão, se eu não me engano, melhor. E ele falou assim: Isaac, testa esse violão para ver se esse violão é bom mesmo. Eu comprei esse violão, mas ainda não toquei. Eu quero saber se esse violão é bom. E quando ele estava tocando ali, ministrando louvor, ele recebeu a notícia que aquele violão era um presente para ele. Queridos, e eu sou grato a Deus pelo sim de vocês, Isaac, Larissa. Sei que não é fácil, é uma vida de renúncia, mas não existe valor maior. E vocês são resposta de Deus na vida de muitas pessoas, amém? E eu agradeço o Senhor pelo sim de vocês. E eu sei que o Senhor nunca ficará devendo nada a vocês. Ele sempre virá com o melhor sobre nossas vidas, amém? Glória a Deus. Queridos, e estou muito feliz por estar aqui nessa noite, junto com vocês. Estamos vivendo um tempo precioso, um propósito nesses 40 dias de oração, jejum, onde o tema desse propósito é derrubando as muralhas em nossas vidas, amém? E existem muitas muralhas que se levantam em nosso meio, no decorrer da nossa caminhada. Existem muitas muralhas que irão surgir na minha e na sua vida. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso, quero trazer algo que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito e quero compartilhar com vocês nessa noite, amém? Quantos querem mais de Deus nessa noite? Fala para Ele: Senhor, eis-me aqui, me ajude nessa noite, amém? Me ajude a extrair dos céus tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse lugar. Então peça para o Senhor, para que Ele possa liberar os céus sobre a terra nessa noite, amém? E eu quero orar pela sua vida, eu quero que você curve a sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos. Talvez você teve um dia cheio, talvez você teve um dia cansativo, mas eu quero te pedir nessa noite a oferecer o teu melhor para o Senhor. Ofereça o teu melhor para Ele nessa noite. Papai querido, nós somos gratos, Senhor, por estarmos hoje aqui.
Somos gratos pelo Teu amor, somos gratos pela Tua bondade. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor sempre disse sim, quando a questão foi nos amar, quando a questão foi nos salvar. Eu quero te dizer que o meu coração é grato a isso nessa noite. Espírito Santo de Deus, continue conosco nessa noite de uma maneira graciosa. Atrai cada mente, cada coração nesse momento. Vem fazer, Espírito Santo de Deus, aquilo que nós homens não podemos fazer, aquilo que não está ao nosso alcance, mas aquilo que somente Tu podes fazer. Por isso eu te peço, Espírito Santo, comece a agitar as águas nesse lugar, comece a tocar no ventre de cada pessoa nessa noite, porque a Tua palavra diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Então que as águas se movam nesse lugar nessa noite. Assuma o controle, continue no controle. Traga entendimento da Tua palavra, traga revelação nessa noite. Nos ajude a sairmos daqui de uma maneira diferente, de uma maneira avivada, de uma maneira totalmente preenchida pelo Teu amor, pela Tua glória. Não queremos ser os mesmos, mas queremos ser tocados pelo poder da Tua presença, da Tua palavra nessa noite. Tu tens liberdade, Espírito Santo de Deus. Faça do Teu jeito, da Tua maneira. Eu decido perder para Ti nessa noite. E tudo o que queremos é que o Teu nome seja glorificado nesse lugar, Senhor. No nome poderoso de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor nessa noite. Amém. Abra a palavra comigo em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 35, amém? A palavra de Deus diz assim, Mateus 24, 35: Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Eu quero que você vá lá para Apocalipse capítulo 22. Quero fazer uma introdução para que nós possamos entrar na palavra nessa noite. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Glória a Deus. Agora eu quero que você vá lá para Hebreus capítulo 13. Versículo 8. Hebreus 13, 8. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém? Queridos, eu quero trazer essas três verdades a respeito da pessoa de Jesus, onde a palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra continuará a mesma. Onde a palavra de Deus diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Onde a palavra do Senhor fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? O nosso Deus, Ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus fiel. Onde a sua palavra, ela é uma palavra verdadeira, digna de confiança,
digna de toda a confiança de nossas vidas. Amém? O mundo ele pode mudar em todas as suas fases, em todas as suas circunstâncias. O mundo ele pode ser alterado. As coisas nessa terra, ela pode mudar os seus valores. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Amém? Queridos, e eu quero compreender algumas coisas junto com vocês. Porque nós temos visto muitas igrejas tentando se adaptar ao estilo do mundo, enquanto o mundo precisa se adaptar ao estilo da igreja. Nós temos visto muitas igrejas tentando ser uma igreja confortável para que o mundo seja atraído. Muitas igrejas perdendo os seus princípios por falar: nós precisamos andar conforme o mundo está andando. Nós precisamos nos conduzir conforme o mundo está sendo conduzido, porque senão as coisas não irão fluir, as coisas não irão acontecer. Quando eu falo igreja, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Nós somos a igreja do Senhor, amém? Nós somos a igreja de Deus aqui nessa terra. E o que nós temos visto é pessoas se adaptando ao estilo do mundo. Mas nós acabamos de falar que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus, Ele é o início, Ele é o princípio, Ele é o alfa e o ômega. Deus, Ele é o mesmo ontem e para todo sempre. Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda. Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Nós temos visto aqui que os céus e a terra passarão, mas Deus continuará o mesmo em nossas vidas. Então eu te pergunto nessa noite, por que muitas pessoas estão tentando mudar? Porque muitas pessoas estão tentando se adaptar ao estilo do mundo, enquanto é o mundo que precisa vir à igreja e viver o princípio da palavra, em viver a verdade da palavra, uma palavra que não muda, uma palavra que continua sendo a mesma, uma palavra que há mais de 2000 anos atrás ela ainda é viva e eficaz em nossas vidas hoje. O mundo, com toda a sua tecnologia, não pode compreender a grandeza do nosso Deus. Esses dias uma mulher falando, pesquisando e estudando as coisas da terra, eles descobriram que o mundo foi criado por um som sonoro. E se você for ler a palavra de Deus, há muito tempo nós já sabemos que a palavra foi criada pela voz de Deus, e Deus disse: houve luz, e houve luz. Foi pelo som da palavra de Deus. Essa palavra, ela está na frente, séculos e séculos, da inteligência humana. O que eu quero que você entenda nessa noite, igreja do Senhor, é que nós não precisamos se adaptar ao mundo, porque a nossa cidadania não é a terra, é os céus. E nós precisamos viver o estilo dos céus em nossas vidas todos os dias. Nós não precisamos nos encaixar no mundo. O mundo precisa se encaixar em Deus, porque para isso nós fomos gerados, para viver nele todos os dias de nossas vidas. Amém? Nós temos visto um evangelho muito liberal, aonde tudo pode, aonde tudo é graça. Temos visto um evangelho que não requer renúncia, não requer sacrifício, não requer preço. Nós temos visto pessoas dentro da igreja achando o pecado normal. Nós temos visto pessoas dentro da igreja esquecendo a sua origem,
e vivendo aquilo que o mundo tem colocado, aquilo que o mundo tem oferecido. Eu quero trazer essa introdução para que nós possamos compreender algo em nossas vidas, amém? E eu falei sobre 3 verdades aqui, sobre 3 textos de quem é o nosso Deus. E eu quero que você tenha esse entendimento hoje, que o Deus a qual você serve, Ele é o mesmo Deus, Ele nunca mudou. Ele é o mesmo Senhor. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o mesmo Deus da coluna de fogo. Ele é o mesmo Deus que derrotou aqueles reinos. Ele é o mesmo Deus que curou cegos, aleijados, ressuscitou mortos. Ele é o mesmo Deus hoje. Amém? E nós precisamos crer. E a muralha que eu quero falar nessa noite, que nós precisamos derrubar em nossas vidas, é uma muralha que tem tentado nos impedir de enxergarmos a grandeza desse Deus. Porque a igreja hoje tem tentado se adaptar no mundo, é por causa dessa muralha. É porque essa muralha tem feito muitas pessoas deixarem de olhar para Deus e olhar para aquilo que você pode fazer, de olhar para aquilo que a sua capacidade pode fazer, o seu intelecto pode fazer. E nós estamos num tempo profético onde nós precisamos derrubar as muralhas de nossas vidas. E eu sei que já foi ministrado algumas muralhas nesse lugar. Não sei se essa muralha já foi ministrada hoje aqui, mas o Espírito Santo trouxe para que hoje nós pudéssemos compartilhar nessa noite, amém? E essa muralha que nós precisamos derrubar em nossa vida é a muralha da incredulidade. Glória a Deus. Queridos, essa muralha da incredulidade, ela tem feito a igreja, ela tem impedido a igreja de enxergar a grandeza do Deus, a enxergar o poder do nosso Deus. Sabe por quê que às vezes as pessoas têm tentado a se adaptar ao estilo do mundo? Porque para as pessoas é mais fácil, é mais cômodo, é mais natural. Porque quando elas olham para as circunstâncias, talvez elas falam: não, eu não posso mudar isso. Não, isso não pode acontecer. Não, eu não sou capaz de fazer isso acontecer. Então se levanta uma barreira da incredulidade, uma muralha da incredulidade em nossas vidas. E nós deixamos de acreditar na verdade do nosso Deus. Aquela palavra que diz que o Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando essa muralha da incredulidade se levanta, nós não entendemos que Deus é o princípio, é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim em nossas vidas. Então nessa noite, igreja do Senhor, é uma noite de decisão em nossas vidas, onde nós precisamos decidir, eliminar de fato essa muralha da incredulidade de nossas vidas. Temos falado sobre derrubar, temos falado sobre destruir essas muralhas, porque essas muralhas têm tentado nos impedir de viver a grandeza de Deus. Eu quero te dizer que no meio da sua caminhada cristã, as muralhas sempre surgirão, elas sempre se levantarão, mas nós precisamos estar preparados, porque Deus sempre irá à nossa frente, amém? Abra a palavra comigo, em Números capítulo 13, Números capítulo 13, amém?
versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefe dos israelitas. Vá lá para o versículo 26. A palavra continua assim: eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram o relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muitos grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Amém? Queridos, a palavra de Deus fala de um homem chamado Moisés, um homem de Deus, aonde Deus traz alguma orientação sobre a vida daquele povo, e pede para que Moisés envie alguns espias à terra de Canaã. Mas Deus fala algo para Moisés. Deus, ele libera uma palavra sobre o povo. Ele diz assim: vão espionar a terra que eu dou a vocês. Deus, ele já tinha liberado uma palavra de conquista sobre aquela nação, sobre aquele povo. Mas quando o povo chegou ali, eles se depararam com o quê? Se depararam com as muralhas naquele lugar. O povo viu que a terra era boa, o povo viu que os frutos eram bons. Mas quando eles voltaram, eles trouxeram um relatório negativo a Moisés, dizendo: olha, Moisés, a terra lá é muito boa, muito próspera, os frutos são maravilhosos, mas lá estão muitos povos, e nós não seremos capazes de vencer aquele povo, nós seremos eliminados. Queridos, e uma barreira da incredulidade se levantou nesse lugar. O que é incredulidade? Incredulidade é falta de fé. Resumindo, incredulidade é falta de fé, é não confiar no Deus a qual você serve. E Deus, quando olhou para aquele povo, Deus não falou: olha, vão e vejam se vocês dão conta de vencer aquelas nações, aqueles povos. Deus não mandou eles ir olharem a força daquele povo. Deus mandou eles ir olharem a terra. E Deus tinha liberado uma palavra profética: terra que eu já entreguei a vocês. Mas muitas vezes, quando essa barreira está levantada em nossas vidas, essa muralha, a incredulidade ela vai nos impedir de ver o agir de Deus e de ver a grandeza de Deus em nossas vidas. Aquele povo deixou de olhar para o Deus dele, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que abriu o Jordão, um Deus que se revelou através de uma coluna de fogo, um Deus que livrou com mão poderosa aquele povo do Egito. E Deus falando: eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu sou o Deus de Israel, eu sou o Senhor de Israel. Eu não estou chamando vocês para calcular como vai ser, eu estou chamando vocês para viver. Mas aquele povo deixou a muralha da incredulidade crescer em seus corações, e assim eles deixaram de acreditar naquilo que Deus poderia fazer na vida deles. E no capítulo 14 a palavra diz que houve grande lamento ali, muito choro, as pessoas falando: Senhor, Tu nos trouxe aqui para sermos mortos no deserto, quem dera nós voltássemos ao Egito. Aquele povo, a incredulidade fez eles desejar a escravidão novamente, porque eles deixaram de confiar.
no Deus a qual ele servia. Queridos, e eu quero trazer essa palavra para os dias de hoje em nossas vidas, porque nós não estamos vivendo um tempo diferente, não. Sabe, Deus, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. E nós estamos caminhando diante da palavra desse Deus, aonde Deus Ele fala para as nossas vidas que nós somos o sal e a luz nessa terra, aonde Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, aonde Deus fala que aí onde nós colocarmos as nossas mãos será curado. Sabe, a palavra de Deus fala que Ele nos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Existe uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida, existe uma palavra de Deus liberada sobre a minha vida. Mas eu quero te falar nessa noite, será se nós estamos vivendo essa palavra de Deus em nossas vidas? Será se quando você chega num lugar e tem uma pessoa enferma ali, e você sabe que há autoridade de Deus na sua vida, você sabe que se você orar, algo pode acontecer naquele lugar, mas aí a barreira da incredulidade se levanta, e ela fala: você vai orar? Quem é você? E você se recua, e deixa de acreditar em quem Deus é na sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho fé, eu confio no meu Deus. O Senhor quer ações em nossas vidas. O Senhor quer que eu e você nos posicionamos e nos colocamos à disposição dEle, para que de fato nós possamos nos mover debaixo de uma palavra profética sobre nossas vidas. Sabe, às vezes dentro da sua casa, às vezes as pessoas falam: olha, seu marido um dia vai aceitar Jesus. Aí você olha para os gigantes que estão lá na vida dele, né? O gigante da prostituição, você olha para o gigante dos vícios, aí a muralha da incredulidade se levanta, aí você fala: esse aí tem jeito para isso não, porque você para de olhar para o seu Deus e começa a olhar para os gigantes que têm se levantado na sua vida. Aquele povo saiu em missão com uma voz profética, algo liberado sobre a vida deles, mas quando chegaram naquele lugar, os gigantes e as nações ali se levantaram, e eles falaram: não, aqui não dá para a gente não, são mais fortes do que nós. Por quê? Porque havia incredulidade em seus corações. Eu quero te dizer nessa noite, igreja do Senhor, que essa muralha da incredulidade, ela precisa cair em nossas vidas, ela precisa ser eliminada e destruída, porque enquanto houver incredulidade em nossas vidas, nós seremos impedidos de ver a glória de Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a incredulidade é falta de fé. Então eu quero te dizer que tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que acredita na palavra de Deus, tudo é possível aquele que olha para o seu Deus e crê quem Deus é na sua vida. É Deus que faz acontecer, não é você mulher, não é você homem, é Deus que realiza na sua vida. Muitas pessoas hoje dentro da igreja estão perdendo as bênçãos do Senhor, porque a incredulidade tem se levantado na sua vida. O meu filho não tem mais jeito, a minha esposa não tem mais jeito. Quando se fala de cura, ah Senhor, não tem mais jeito de eu ser curado. Quando se fala de emprego, meu Deus, não tem mais jeito. Será que eu nunca vou conseguir ser alguém na vida? Uma muralha da incredulidade se levanta. Nunca vou ser capaz de comprar um carro, nunca vou ser capaz de comprar uma moto, porque a incredulidade tem reinado na sua vida. Tailândia, os governos de Tailândia não prestam, Tailândia não tem jeito. A incredulidade tem se levantado na sua vida, porque quando nós temos fé em Deus e quando nós acreditamos,
Nós sabemos que Tailândia não é governada por homens, mas Tailândia pode ser governada por Deus. Quando nós temos fé em Deus e a muralha da incredulidade não existe em nossas vidas, nós sabemos que a pessoa que precisa ser liberta em nossa família não é nós que iremos libertar, mas é Deus que irá em nossa frente. É a mão forte do Senhor que irá em nossa frente. Eu quero te dizer nessa noite, igreja do Senhor, se existe uma palavra de Deus para a sua vida, se mova em cima dessa palavra. Não tenha medo, se mova em cima da palavra do Senhor, porque não é você que faz, é Deus quem realiza na sua vida, é Deus quem faz acontecer. Pastor, como será? Não sei. Creia, acredite. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é muito maior daquilo que nós possamos imaginar. O que nós precisamos entender é que Deus pode realizar em nossas vidas. E essa muralha que tem se levantado, ela precisa ser destruída. Pastor, mas como é que eu vou destruir essa muralha na minha vida? Tendo atitude de homens e mulheres de Deus, crendo na palavra, não se adaptando ao estilo do mundo, mas sendo a diferença no mundo, não se associando com os reinos desse mundo, mas unicamente ao reino dos céus nessa terra, sendo exatamente o que você é, filho e herdeiro da glória de Deus nessa terra. Nós precisamos viver de fato quem nós somos. Sabe, não podemos deixar o inimigo roubar isso de nossas vidas. Quando a palavra de Deus fala que nós somos filhos de Deus, aí vem a incredulidade. Será, Senhor, se eu sou? Será se é isso mesmo? Será se eu sou herdeiro dessa herança? Querido, nós precisamos acreditar naquilo que Deus pode fazer e naquilo que Ele vai fazer em nossas vidas. E você precisa de uma voz profética. Eu não estou falando de uma voz de profetas aqui da terra. Os profetas, quando eles se levantar para falar com você, eles irão confirmar apenas aquilo que o Espírito Santo já liberou sobre a tua vida, no lugar de oração, no lugar secreto, aonde Deus está te direcionando, aonde Deus está te conduzindo, aonde Deus está te guiando. Nós não podemos viver de palavras de homens, mas nós precisamos viver da palavra de Deus. Você tem o maior profeta dentro da sua casa. Você tem o Espírito de Deus. A palavra de Deus fala: quem conhece o coração do homem, a não ser o espírito do homem. E quem conhece o coração de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E o que há no coração de Deus? Há tudo aquilo que Ele escreveu a teu respeito. E o Espírito Santo vai compartilhar com você. E Ele vai falar: Paulinho, faça isso. E quando eu começar a fazer, gigantes se levantarão contra mim, mas eu não irei na minha força, porque eu sei que existe uma mão direita do Todo-Poderoso que está estendido sobre a minha vida. E enquanto eu estiver indo, as muralhas cairão diante de mim, porque não é eu que faço, mas é Deus quem faz na minha vida. Queridos, e muitas vezes você tem parado diante das muralhas, porque as muralhas se levantam em nossas vidas, porque o inimigo tem tentado te fazer desistir. O inimigo tem tentado fazer você olhar para trás, assim como aquele povo olhou para trás e falou: eu quero voltar ao Egito. Porque o mundo hoje tem tentado trazer um evangelho raso. Mas eu quero te dizer,
A palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus, Ele nos promete a vitória, mas Ele fala: vocês terão tribulações, dificuldades, mas não tenham medo, porque eu estarei com vocês. Não existe esse evangelho em raso. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir Jesus todos os dias. Independente daquilo que você vai enfrentar, independente daquilo que você vai viver, Deus será Deus em nossas vidas. Ele será Senhor para todo sempre em nossas vidas. Tudo que nós precisamos, igreja do Senhor, é crer no Deus a qual nós servimos e compreender que Ele é o mesmo, Ele não muda. É um Deus grandioso, poderoso, é aquele que pisou na cabeça de Satanás e venceu todas as muralhas por nós. Precisamos arrancar de nossas vidas toda a incredulidade. Eu posso, eu não posso, pode, porque Deus habita em você. Deus vive em você. A única coisa que te impede é você não crer no Deus a qual você serve. E é isso que o inimigo quer. Creio que essa muralha é uma das muralhas mais perigosas em nossas vidas, porque a incredulidade nos impede de alcançarmos a glória do nosso Deus, de vivermos no céu com Ele, de sermos salvos. Porque a palavra de Deus fala que aquele que crê será salvo. E nós precisamos de fato arrancar essa incredulidade. Olhe para a tua vida hoje e veja aonde você parou, aonde você desistiu, porque você olhou para aquelas muralhas e falou: é mais forte do que eu não posso. Queridos, porque enquanto nós vivermos como homens naturais, nós sempre iremos dizer: é mais forte do que nós. Mas quando nós olharmos para Deus e compreendemos a grandeza do nosso Deus sobre nossas vidas, nós iremos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E Deus irá destruir toda muralha diante de você. E daqueles 12 homens, 2 daqueles homens não perderam a fé. Não perderam a fé. Eles falaram: subamos e tomamos posse. Se o Senhor prometeu, a terra é nossa. Eu quero te dizer nessa noite: se Deus prometeu algo na sua vida, não queira saber como vai acontecer, porque ela vai se cumprir, mediante a nossa obediência e a nossa fé ao Senhor. Nós precisamos crer que a verdade do Senhor se cumprirá em nossas vidas. Então você precisa se mover embaixo dessa palavra. Se Deus liberou algo para você, creia que vai acontecer. Eu quero compartilhar uma experiência que aconteceu comigo. Sabe, anos atrás, eu estava orando no meu quarto e eu estava pedindo para o Senhor para que me desse condição de reformar a minha casa. E eu falava: Deus, me ajuda a reformar a minha casa. E eu chamei alguns pedreiros e levei lá. E a minha condição financeira não era uma condição financeira boa para fazer aquilo que eu estava querendo fazer. E eu levei pedreiro, fiz orçamento de material. E Deus tinha gerado aquilo no meu coração. Eu senti, o Espírito Santo, sabe, me incentivou: faça. E quando eu fui para a Imperatriz, lá teve uma reunião, e um homem de Deus chamado Amaro, um profeta do Senhor,
Ele estava orando ali e ele começou a orar pelos pastores que estavam ali. E quando ele olhou para mim, ele começou a sorrir. E ele falou assim: você é muito agraciado por Deus. Deus está falando que tudo aquilo que está proposto no teu coração, tu pode fazer, porque Ele já assinou os papéis. Queridos, e o que estava proposto no meu coração era vender o meu carro, construir e reformar a minha casa. Já tinha conversado com a minha esposa, e ela falou: amor, se você quiser, está decidido. Mas eu precisava que o Senhor confirmasse aquilo na minha vida. E quando aquele profeta trouxe aquela confirmação, quando eu cheguei aqui em Tailândia, de volta, eu estou pastoreando a congregação lá na vila, e eu falei: se eu vender o carro, vou ter que ir de bicicleta para a igreja, vou enfrentar chuva, a minha esposa vai na moto com minha outra filha, e eu vou de bicicleta com a minha filha. E os gigantes começaram a se levantar. Tem certeza que é isso que você vai fazer? Você não pode, você não vai dar conta. Como você vai comprar outro carro depois, se você não tem nem dinheiro para reformar a casa? Você já pensou nisso? Gigantes foram se levantando, mas eu lembrei da palavra de Deus. O Senhor já assinou tudo aquilo que está proposto no teu coração. Botei o carro para vender, vendi o carro, e tudo o que eu queria era altear minha casa, aterrar, rebocar, piso grosso e voltar para dentro de casa. Queridos, e foi se passando os tempos, levantei a casa, mudei o modelo dela, reboquei a casa, fiz o piso grosso, e aí Deus foi provendo. Veio o porcelanato, veio os vidros, veio a pintura, veio a fiação. E quando eu me mudei para minha casa, eu mudei com a casa completamente acabada por dentro. O que eu tinha planejado, Deus tinha algo maior sobre a minha vida. Mas se eu estivesse me movendo debaixo de uma incredulidade, eu não seria capaz de fazer aquilo. Porque quando nós temos uma palavra de Deus liberada para as nossas vidas, nós precisamos nos mover embaixo daquela palavra, crendo que Deus irá fazer acontecer. Passei 6 meses indo de bicicleta para a vila. A chuva geralmente vinha entre 6 e 7 horas. E eu falava: Bianca, se arruma, 6h15 nós rasgava para a igreja, antes da chuva. Se vier a chuva, nós já estamos na igreja. E passamos 6 meses andando de bicicleta, minha esposa de moto. Talvez algumas pessoas falavam: Paulinho é doido, Paulinho tem família, vendeu o carro que tinha. Porque pessoas vão se levantar, porque não entende o teu propósito com Deus, porque não entende que você não se move conforme o mundo se move, mas você se move conforme a vontade de Deus se move na sua vida. E depois de 6 meses, Deus me proporcionou um carro, sem ter condições de pagar. Deus falou: meu filho, está aí um carro. E o rapaz que me abençoou com esse carro, ele falou: você vai me pagar no final do ano. E no final do ano, quando eu paguei ele, já troquei foi o carro por outro, mais novo. Porque é assim que Deus faz. Mas para isso acontecer em nossas vidas, a muralha da incredulidade, ela não pode existir, ela precisa ser destruída. Sabe, muitas pessoas estão abrindo mão dos seus sonhos, muitas pessoas estão abrindo mão da vontade do Senhor para as suas vidas, porque essa muralha da incredulidade ainda está existindo na sua vida. Queridos, e você precisa derrubar isso hoje. Você precisa sair daqui nessa noite decidido que essa muralha não existe mais na sua vida. Você precisa crer que você se moverá debaixo de uma voz profética. Aqueles homens não entenderam. Deus falou: eu já dei a vocês essa terra, vão, tome posse. Mas aqueles homens não compreenderam. Sabe, se talvez eu não tivesse entendido a voz de Deus na minha vida, eu estaria com a minha casa do mesmo jeito como eu a comprei.
mas eu pude ouvir e eu pude compreender a voz profética do Senhor, e eu pude me mover debaixo dessa voz, e eu pude ver a glória de Deus sobre a minha vida. E eu quero te dizer que a glória do Senhor, ela quer se mover sobre a sua vida. Amém? Eu quero que você vá lá para Josué, capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 6. Olha só o que a palavra de Deus diz. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Amém? Queridos, e esse homem Caleb, ele fez parte de um dos 12 que estavam ali espionando aquela terra. E Caleb, quando viu os gigantes, quando ele viu as circunstâncias ali, ele não tremeu, mas ele acreditou na palavra de Deus liberada sobre a vida dele. E se passou 45 anos depois, e quando houve a divisão da terra, Caleb foi até a presença de Josué e falou: Josué, você lembra do homem de Deus chamado Moisés, quando prometeu aquela terra minha a você, quando nós estávamos ali? Pois eu quero aquilo que é meu, eu quero a minha herança hoje, porque eu nunca duvidei de quem Deus é na minha vida, eu nunca duvidei da grandeza de Deus na minha vida. Passaram-se 1 ano, passaram-se 2 anos, passaram-se 3 anos, passaram 45 anos, mas Caleb continuou o mesmo diante do Senhor. E a palavra no versículo 10 diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas eu quero que você preste atenção na parte B desse versículo. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Queridos, olha só o que Caleb estava falando. Josué, você sabe que lá havia gigantes, enaquins nas suas cidades grandes e fortificadas, mas eu pouco estou me importando para os gigantes, eu pouco estou me importando para o desafio, porque se Deus estiver comigo, eu a conquistarei, sabe por quê? Porque aquele homem não se moveu na sua força, aquele homem se moveu na força do Deus vivo e verdadeiro sobre a sua vida. O Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Queridos, eu quero te dizer nessa noite, que a terra que você pisou, ela pode ser sua. Sabe, a terra que você pisou, ela pode ser tua hoje. Não me importa os tamanhos dos gigantes que têm se levantado na sua vida, não importa o tamanho dos desafios que têm se levantado na sua vida. Sabe por quê? Porque se Deus estiver contigo, se o Senhor estiver à tua frente, os gigantes cairão por terra nessa noite, os gigantes cairão por terra hoje, e a glória do Senhor encherá a tua vida.
Não importa quantos anos você tem orado por alguém na sua vida. Não importa quantos anos você tem orado por uma enfermidade na sua vida. Não importa quantos anos você tem orado pelo seu próprio negócio. O que importa é que Deus está contigo e Ele é fiel para cumprir a promessa dEle sobre você. Tudo que nós precisamos nessa noite é crer no poder do nosso Deus. Sabe, dê um chute nessa muralha da incredulidade. Fala, caia fora da minha vida, porque a minha vida pertence ao Deus verdadeiro, ao Deus que não muda, ao Deus que é o mesmo. Ele é fiel em todos os tempos da minha vida. E a minha vontade nessa noite, o meu desejo nesse lugar, é que Deus levante Calebes hoje aqui, homens e mulheres que não temerão o desafio que vocês enfrentarão. Sabe, homens e mulheres que não temerão os gigantes que se levantarão na sua vida. Sabe por quê? Porque não é você que faz. Deus, Ele vai na sua frente, e toda muralha cairá diante do Senhor. Toda muralha cairá diante do Senhor. Você que está aqui nessa noite, tome uma decisão na sua vida. Tem uma palavra de missionário para você. Tem uma palavra de nações para a sua vida. Tire o passaporte, tome uma atitude de fé. Tira toda a incredulidade. Não importa, Senhor, eu não tenho condições de ir. Senhor, como vai ser? Derruba a muralha da incredulidade, porque as coisas irão acontecer sobre a sua vida. Chamado de pastorear sobre a sua vida. Se coloque à disposição, porque Deus vai fazer acontecer. Não queira saber como. Deus pegou um meninozinho lá no Maranhão, medroso no mundo era ele, tímido, mas que aprendeu a vencer gigantes na vida dele, porque parou de olhar para as suas limitações e começou a olhar para a grandeza do seu Deus. Hoje estou aqui e sou grato a Deus todos os dias, porque Ele nunca desistiu de mim, e por ter a certeza que a mão dEle está sempre estendida sobre a minha vida. Desafios virão, sim, mas serei sempre bom ânimo em minha vida, porque o Senhor já venceu tudo, e viverei dia após dia, tentando não mudar nem um minuto daquilo que Deus tem para a minha vida, zelando pela santidade, zelando pela minha fé ao Senhor, e entregando a minha vida todos os dias ao querer e à vontade dEle. Então nessa noite, igreja do Senhor, eu não sei qual é os gigantes que têm se levantado na sua vida, eu não sei quais as dificuldades que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que hoje é uma noite de decisão, amém? Hoje é uma noite de derrubar as muralhas da incredulidade na sua vida. Hoje é uma noite de tomar posse daquilo que o Senhor prometeu sobre você. E eu quero te convidar com uma atitude de fé, se colocar em pé na presença do Senhor. Eu não vou te prometer uma caminhada fácil, não, mas eu te prometo que será uma caminhada com aventuras que você jamais imaginou viver na sua vida, desfrutando de coisas grandiosas que somente o Senhor pode proporcionar sobre nossas vidas. Por isso eu quero que você olhe para a sua vida hoje,
Analise a sua vida hoje. Se você tem sido uma pessoa incrédula, se você, sabe, não tem acreditado nessa mudança, nessa transformação, naquilo que Deus pode fazer. Mas eu quero fazer algo profético nessa noite. E eu quero te convidar, assim como Caleb foi até a presença de Josué e falar: Senhor, eu quero aquilo que é meu por direito. Eu quero que você venha até a presença do Senhor nessa noite e fala: Senhor, eu ainda tenho a mesma fé, a mesma convicção em quem Tu és, e eu quero a minha herança nessa noite. Eu quero aquilo que o Senhor me prometeu. Se existe uma palavra profética sobre a tua vida, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui na frente, com uma atitude de fé, crendo naquilo que Deus irá fazer sobre a sua vida, crendo naquilo que o Senhor irá fazer na sua caminhada. Sabe, vá declarando que essa muralha da incredulidade já não existe mais na sua vida. Hoje é uma noite de decisão, é uma noite onde você precisa decidir avançar no Senhor, crendo naquilo que Ele irá fazer, que não é a sua força, não é aquilo que você pode fazer, mas é crer que Deus está à sua frente. Sim, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, levanta os Calebes nessa noite, nesse lugar, Senhor. Levanta uma geração de Caleb nesse lugar, nessa noite, Jesus. Sim, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que os gigantes estão caindo por terra nessa noite. Creia que o gigante está caindo por terra nessa noite. Seja ele qual for na sua vida, seja ele qual for que você está enfrentando nesses dias, Deus, Ele está à sua frente. Deus, Ele está à sua frente. E os gigantes estão sendo destruídos nessa noite. Sim, Espírito Santo de Deus, queremos te pedir, Senhor, que essa muralha da incredulidade ela venha cair por terra nas nossas vidas hoje. Não seremos um povo incrédulo, Senhor, mas seremos um povo que obedeceremos o Teu comando, que obedeceremos a Tua vontade, que creremos, meu Deus, em Ti todos os dias de nossas vidas. Pode passar um ano, pode passar 2 anos, pode passar anos e anos, mas a nossa fé será uma fé inabalável diante da Tua presença, Senhor. Crendo no Deus que Você é, crendo, Senhor, que Tu és o Deus ontem, hoje e sempre, que Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Crendo, meu Deus, que os céus e a terra passarão, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Uma igreja que não irá